Todo brasileiro acha que sabe construir, é ou não é? Mas não sabe quanto a obra vai custar. E nesse vídeo você vai aprender quais são os principais custos de uma obra, quais são os materiais mais caros e onde você ainda pode economizar. E mesmo que você não seja engenheiro, não seja arquiteto, você vai conseguir acompanhar esse vídeo porque eu te prometo que vou ser muito didático. Bora lá então. Olha só, se você não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Fabrício Rossi, também sou arquiteto e sou especialista em gestão de obras. Talvez você já viu isso aqui acontecer. Olha só, vem aqui. Um amigo que foi construir e teve que parar a obra na metade. Por quê? O dinheiro acabou, só que a obra não. Ou um amigo que acabou de construir a casa dele e ele falou assim: minha obra custou o dobro. E acontece também de construtoras paralisarem as suas obras de prédios na metade e deixar os compradores desamparados ou no prejuízo para ter que terminar a obra inteira. Todos esses casos acontecem por obra feita sem orçamento. Quanto que custa? Sem ter esses custos detalhados, sem saber quanto que a obra vai custar de verdade. E olha só, obra é caro, né? São muitas etapas, são muitos materiais e tem muita mão de obra. Então, agora que você já descobriu que é uma loucura fazer uma obra sem ter ali detalhado o orçamento dela, eu vou revelar quais são os principais custos de uma obra que você tem que ter atenção total. Só que antes, eu preciso te dizer o seguinte: projeto de obra não é caro. Projeto de arquitetura, projeto de instalações, nada disso é caro. E se você pensava que era caro, já vou te dizer o seguinte: nem começa a construir. Anota aí no seu caderno, anota aí no seu smartphone, tá? Os projetos, eles representam, em média, apenas 2% do custo total de uma obra. Vamos fazer o seguinte, ó. Para esse vídeo ficar top, você quer ver o quê? Números. Então, vamos para os números. Olha só. Exemplo. Uma casa de R$800 mil de custo. Os projetos, 2% de R$800 mil, os projetos vão custar apenas R$16 mil. Isso é barato, tá? Para R$800 mil de custo de construção, não é? Então vamos lá. Agora, olha só, anota aí os principais custos de uma obra. Seja casa, seja loja, seja prédio. Primeiro deles, terreno. O terreno é caro. E sem você ter um terreno, você não consegue construir, você não consegue fazer obra. Logo, primeiro você precisa comprar o terreno. E aí vai acontecer o seguinte: se você vai pagar o terreno à vista, você vai dar uma boa descapitalizada. E aí acontece, por exemplo, de as pessoas compram um terreno e começam a construir 3 anos depois. Você já viu isso? Porque o terreno dá uma descapitalizada e é caro. E se você vai pagar o terreno parcelado, o valor da parcela mensalmente, ela tira o seu fôlego financeiro ao longo da obra, né? Ou seja, você tem que pagar a parcela do terreno e esse é um dinheiro que você poderia estar ali colocando na sua obra. Muito bem. Olha só. Você quer construir e não tem um terreno. Aí você vai comprar um terreno, por exemplo, de R$200 mil. E depois você vai fazer uma obra e gastar mais uns R$800 mil de construção. Isso aqui são números reais, esse é um exemplo de uma obra real, tá? Então, um número importante para você conhecer é o seguinte: presta atenção, o terreno
geralmente ele representa até 20% do custo total de construção mais terreno. Vamos aos números? Olha só, na sua tela agora. Então a gente tem um exemplo de R$200 mil de terreno. Nós temos um custo de construção de uma casa de R$800 mil. Logo, se a gente somar 200 mil de terreno mais 800 mil reais de construção, nós temos R$1 milhão de terreno mais casa. Faz 20% de 1 milhão. 20% de 1 milhão dá 200 mil reais. Então é uma excelente referência para o mercado como um todo, que o terreno ele tem que custar até 20% do total de custo de obra mais terreno, tá? Cuidado para não errar nessa conta. Inclusive, as construtoras de prédios fazem isso durante os estudos de viabilidade das grandes obras, de grandes prédios. Esse é um número do mercado imobiliário, do mercado da incorporação, que eu estou trazendo aqui para você esse conhecimento. Legal? Ponto importante. Talvez você está pensando assim, Fabrício, mas eu comprei o meu terreno por 100 mil e ele valorizou nesses 3 anos e agora ele passa a valer 200 mil. Olha só, essa viabilidade ela é feita com o custo real do terreno hoje, tá? Mesmo que você pagou lá 100 mil lá atrás, você ganhou isso de valorização do terreno, tá? Mas se você fosse comprar o mesmo terreno agora, ele não vale 200 mil? Então, essa viabilidade, esses números que eu estou trazendo, tem que ser feito com o preço do terreno hoje. Joia? Muito bem, top demais, espero que você tenha gostado. Vamos então para o segundo principal custo de uma obra. Escreve aí no seu caderno que é mão de obra. Mão de obra. Mão de obra é o pessoal que vai ali colocar a mão na massa, né? E, de verdade, transformar tudo que está projetado na obra construída. E aí, a gente está falando então de pedreiros, carpinteiros, a gente está falando do mestre de obras, inclusive até do engenheiro que estiver lá na obra. E, além de cada vez mais escassa e ruim, né? A verdade é essa, a mão de obra também está ficando mais cara. Isso acontece a cada ano que passa. Só que para você ter uma referência, uma obra de médio padrão, a mão de obra ela representa, em média, 50% do custo total de obra. Vamos então aos números, que é isso que você quer ver? Seguindo o nosso exemplo aqui de números, isso quer dizer o seguinte: a nossa obra ela não vai custar 800 mil reais a construção desse exemplo de casa? Legal. 50% de 800 mil, a gente tem 400 mil reais de mão de obra. Aí você fala assim, eu não imaginava que era tudo isso. Pois é. Então, logo, é muito importante você ter o orçamento de toda a mão de obra em todas as etapas da sua obra. Quanto vai custar o pedreiro de alvenaria? Quanto custa o pedreiro de acabamento? Qual é o custo do gesseiro, o custo do eletricista, do bombeiro hidráulico e o custo do pintor? Porque a hora que você somar tudo isso, cara, é 400 mil. Então, assim, se você conseguir economizar 10%, é 40 mil reais a menos de mão de obra. Olha que loucura. Qualquer coisa aqui são números grandes. E qualquer prejuízo também, o prejuízo é gigantesco. Então, presta atenção nisso e cuidado também. Cuidado! Aqui você tem que ter ou o registro do pessoal que vai trabalhar em obra, carteira assinada, CLT, ou contrato de prestação de serviço, se for um empreiteiro que tem uma empresa aberta, ou se você não tiver nenhum desses dois,
você vai correr o risco de ter um processo trabalhista. Não existe nada diferente desses 3 casos que eu trouxe aqui. Ou você registra todo mundo CLT, ou você tem um contrato de prestação de serviço com uma empreiteira emitindo nota fiscal, ou você corre o risco de ter um processo trabalhista e é o que é. Não tem nada de fugir desses 3 casos, tá? Legal? Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos então para o terceiro principal custo de uma obra. Anota aí no seu caderno. São os materiais de acabamentos. Eu estou anotando aqui também. Ó. São os acabamentos da obra. Isso é caro em uma obra. Então, ó, pode preparar o bolso. Os materiais de acabamento, eles representam cerca de 30% do custo total da obra. Vamos aos números? Bora lá! Na nossa obra exemplo, a gente tem um custo de obra de R$800 mil, tá? 30% de R$800 mil, nós temos então que todos os acabamentos eles vão custar por volta de R$240 mil. Agora, pega essa lista que eu vou te passar, porque é ela que leva quase toda a sua grana na obra. Vamos lá. Primeira delas. Esquadrias de alumínio. É caro. Para você ter uma ideia, o metro quadrado é em torno de R$1.100, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, cara, R$1.100 esquadrias de alumínio. Outro material que é caro, marmoraria. Escreve aí. Aqui a gente está falando de granitos e de mármores, de bancadas, tá? Então, ó, referência para você, R$750 o metro quadrado de granitos e R$1.200 em média o metro quadrado de mármore. Quanto mais granito e mais mármore tiver na sua obra, mais ela vai ficar cara. Porcelanatos, escreve aí, olha só. Porcelanatos, você tem que somar todos os porcelanatos da obra, tá? Do piso, do banheiro, da cozinha, soma todos os porcelanatos. Vai uma grana. E porcelanato, você tem a opção de pegar um mais barato, em torno de R$50 o metro quadrado, um alto padrão, em torno de R$200 o metro quadrado, e aí tem os porcelanatos top de luxo, que aí o céu é o limite, né? Você tem porcelanato aí de R$1.000 o metro quadrado também. Legal? Outro que você vai anotar, e esse também é uma grana, marcenaria. Se houver, né? Se você vai ter ali os armários embutidos, os guarda-roupas planejados e tudo mais, em torno de R$800 o metro quadrado. Quanto mais marcenaria você tiver na sua obra, quanto mais marcenaria a sua decoradora colocar na sua obra, mais grana vai custar para você, você vai tirar aí do seu bolso. Legal? E os últimos dois, elétrica e iluminação. Enche de LED de lâmpadazinha para você ver. Cara, somando a elétrica e a iluminação numa casa de alto padrão, essa aí de R$800 mil, cara, vai te levar uns 25 mil. 25 a 30, tá? 25 a 30, ou às vezes até mais. E vidraçaria. Esse vidraçaria, eu não estou falando da vidraçaria das janelas não, porque quando nas esquadrias de alumínio já vai estar, aqueles R$1.100 que eu te passei, já tem vidro, ok? Eu estou falando aqui de guarda-corpo em vidro, guarda-corpo de escada, guarda-corpo de pé direito duplo, guarda-corpo de varanda. Isso tudo é vidraçaria. Em torno de R$750 o metro quadrado no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? É muito importante falar isso, eu não sei em qual momento você está assistindo, e também é importante frisar que isso varia de região para região do Brasil, tá? Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, são os preços que eu trabalho aqui na construtora. Só que isso varia para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, isso varia aqui, até mesmo aqui dentro do estado de Minas Gerais. Mas eu estou te dando uma referência
cabe a você fazer a cotação aí na sua cidade, na sua região. Legal? O que é importante você colocar aí na sua cabeça? Esses materiais que eu listei, você vai precisar, na época de contratar, na época de comprar, negociar muito, pegar vários preços. E você também tem que ter o cuidado, quando você for à loja de acabamentos, não sair comprando tudo do mais caro. Você precisa comprar o que está especificado no seu projeto. Ir à loja de acabamento sem ter a referência de projeto, cara, aí que o seu bolso vai estourar mais ainda. Legal? Olha só que tem uma boa notícia e tem uma má notícia. Péssima notícia, que vai destruir o seu bolso mais ainda. A boa notícia é que você pode pagar os materiais de acabamento no seu cartão de crédito, tá? Isso ali em 12 vezes e sem juros geralmente, tá? E até acumular pontos no seu cartão ou ganhar milhas. Legal? Agora a má notícia e que vai destruir verdadeiramente o seu bolso. É se você, pessoa comum que está assistindo esse vídeo, você quer construir a sua casa dos sonhos ou você já está entrando na fase de acabamento e aí você vai à loja de acabamentos fazer as compras junto com a sua arquiteta, junto com a sua decoradora. Cara, vai destruir o seu bolso, por quê? Ela vai te mostrar coisas lindas, maravilhosas, porcelanatos lindos. Ela vai te mostrar torneiras maravilhosas. E aí você vai comprar tudo do mais caro, porque tudo que é bonito em acabamento é mais caro. Então, para preservar o seu bolso e para preservar a saúde financeira e você não sair do seu orçamento previsto, compre os materiais de acabamento que estão indicados lá no seu projeto de arquitetura. Não muda, ok? Muito bem. Agora olha só, vou te contar uma coisa que é legal também, tá? Tem uma parte da obra que ela não é cara. Qual que é? A parte grossa da obra. Ela não é cara. E aqui eu estou falando o seguinte, Fabrício, que parte é essa? É das fundações até o reboco pronto, tá? Isso é chamado de parte grossa ou de fase cinza. Tem gente que chama de fase cinza da obra. Essa parte representa em torno de 20% do custo de obra. E não tem como fazer economia nessa fase. Não tem como fazer e eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas antes, vamos aos números? Olha só, eu falei que custa 20% do custo de construção, né? Nesse nosso exemplo, a nossa construção é de R$800 mil. Então, 20% de 800 mil dá 160 mil reais. Então, você vai fazer toda a fundação, você vai fazer toda a parte de alvenarias, bater a laje, você vai fazer todo o reboco, tá? Por dentro, por fora, todo o contrapiso, tudo para entrar nos acabamentos e isso vai te custar apenas 20% do total. Inclusive toda a infraestrutura de água, esgoto, elétrica, tá? Telhado, tudo isso vai te custar só 20%. Então, não é caro. Agora, olha só, presta atenção nesse macete que eu vou te passar agora. Por que não tem como economizar muito nessa fase cinza, nessa fase grossa da obra? Por quê? O preço de cimento, concreto, tijolo, areia e brita é praticamente tudo tabelado. Varia muito pouco. Você já tinha percebido isso? Você já tinha pensado sobre isso? Ou você aprendeu agora aqui? Olha só, cimento. Vai variar 50 centavos de um lugar para o outro, vai variar R$1 de um lugar para o outro. Concreto varia R$3 de uma concreteira para outra, R$5 de uma concreteira para outra. Tijolo varia 3 centavos, 5 centavos. O preço é praticamente tabelado. Então não tem como você fazer muita economia. Aprendeu isso agora? Se você aprendeu isso agora, o que você vai fazer? Você vai curtir esse vídeo, né? Se aprendeu isso de graça, eu estou te pedindo uma curtida de graça e também você se inscreve no canal. Por quê?
para você assistir os próximos vídeos. Se você está aprendendo muito com esse vídeo, eu te garanto que os próximos vídeos que eu publicar aqui no canal vão ser ainda melhores do que esse. Beleza? Vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer um recapitulando, tá? Para você não esquecer nada do que você aprendeu até aqui. Olha só. Quais são os principais custos de uma obra? Custo de terreno, e sem terreno não tem como você construir. Custo de mão de obra vai ser em torno de 50% de todo o custo da sua obra. Os custos dos materiais de acabamento, que é cerca de 30% do custo total da sua obra. E o que não é caro numa obra? Projetos, custa em torno de 2% do custo total. E onde não tem como você economizar, você acabou de aprender, isso que é a fase grossa ou a fase cinza da obra, porque são materiais que são praticamente com preço tabelado, praticamente commodity, né? Por exemplo, concreto varia muito pouco, cimento varia muito pouco o preço. Legal? Agora olha só, você quer continuar comigo? Você quer aprender mais sobre gestão de obras e sobre orçamento de obras e quanto custa construir? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para um grupo VIP no WhatsApp. Tem um grupo que é para quem é profissional, que é para quem é engenheiro, para quem é arquiteto e para quem é dono de construtora, tá? Se você é engenheiro, arquiteto e dono de construtora, entra nesse grupo. E tem um segundo grupo que é para quem é leigo, que é para quem quer construir, para quem quer reformar, tá? E não quer ser enganado. Aí você entra nesse segundo grupo, que é o grupo dos leigos. Legal? Se ficou qualquer dúvida, você faz a sua pergunta aqui embaixo. E se você adorou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa um elogio aqui também para incentivar eu a fazer vídeos melhores do que esse. Legal? Um grande abraço, vamos para cima e eu te vejo no próximo conteúdo. Tchau!